Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Que essas lindas palavras cantadas pelo Quarteto Arautos do Rei permaneçam sempre na sua mente e no seu coração, na certeza de que nosso Deus tem o controle da história nas suas mãos e no momento certo aquele que vem virá e não tardará. Outro dia eu estava pensando nas palavras de Deus ditas por meio do profeta Isaías. Isaías capítulo 55, verso 8, está escrito assim: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Veja, o que alguns muitas vezes veem como vitória, Deus vê como derrota. É por isso que o profeta Isaías, claro, falando em nome de Deus, diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Você já parou para pensar nisso? Que algumas coisas que nós realmente reputamos como vitória, para Deus é derrota? Exemplo. Se você conhece a história bíblica, sabe, Jacó, um dos patriarcas do antigo Israel, ele conquistou a primogenitura de seu irmão Esaú. Isso está em Gênesis 27. Isso foi uma vitória? Ele ganhou? Não. Ele perdeu a paz e a segurança, perdeu a família. Posteriormente, Jacó, ele foi ferido por um ser celestial. Gênesis 32. E aí? Dessa vez perdeu? Não. Jacó ganhou a bênção, o perdão. Posso lhe dar um outro exemplo. Onde muitas vezes os homens veem morte, Deus vê vida. No Evangelho de João, capítulo 11, um amigo de Jesus chamado Lázaro, ele adoece, morre e é sepultado. Porém, Cristo diz: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Por outro lado, onde muitas vezes os homens veem vida, Deus vê morte. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, Jesus falando aos escribas e fariseus, que eram líderes religiosos daqueles dias, que se achavam muito santos e especiais, exemplos de vida religiosa, Jesus diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Veja, a questão é, Deus não vê como o ser humano vê. Porque o ser humano vê o exterior, porém Deus vê o coração. Nesse ponto, eu penso que uma das declarações mais fortes, mais impactantes de toda a Bíblia foi dita pelo Senhor Jesus Cristo ao advertir quanto aos falsos profetas. E o texto está aqui, Mateus capítulo 7. Eu leio os versos 15 a 21. Eu disse Mateus capítulo 7, versos 15 a 21. Na minha Bíblia está escrito assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes.
Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha, eu já vou lhe adiantar que essa mensagem é semelhante ao trabalho de um médico cirurgião, que corta para curar, fere para salvar. Observe, os falsos profetas, eles não parecem falsos. Aí está porque são tão perigosos, ao ponto de Cristo já iniciar advertindo, cuidado com os falsos profetas. Eles têm aparência de ovelhas, mas são lobos vorazes. Parecem cristãos, mas são inimigos de Cristo e da sua igreja. Eles parecem salvos, mas estão totalmente perdidos. E você? Com que você se parece? Ovelha? Uma ovelhinha do Senhor? Salvo? Cristão? Cristã? Então veja, há uma possibilidade de você ser lobo ou uma loba? Acredite, essa mensagem é para mim, é para você, é para todos nós. Lembre-se que os falsos profetas, eles não parecem falsos. São pessoas que se vestem como ovelhas, que mantêm uma aparência de religiosidade. Como nós podemos saber a realidade? Cristo é claro e repetitivo ao dizer, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nós conhecemos as pessoas por seus frutos e elas nos identificam pelos nossos frutos. O que as pessoas têm visto em você? Bons ou maus frutos? Seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, seus parentes, seu cônjuge, seus filhos, o que eles têm visto em você? O Senhor adverte no verso 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E no verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui o Senhor revela um contraste entre quem fala, professa crer, e quem realmente faz, segue, obedece à vontade de Deus. São pessoas que de alguma forma estavam envolvidas com a obra do Senhor, mas não se submeteram à vontade do Senhor. Parecem ovelhas, mas em essência são lobos. Nos próximos dias nós vamos seguir refletindo a respeito dessa forte advertência de Cristo. Que o Senhor nos livre de vivermos a triste experiência de sermos lobos com aparência de ovelha. Que o Espírito Santo converta o nosso coração ao Senhor, para que nosso cristianismo seja real, de dentro para fora. Abra os olhos para o que chega e o que virá, que seus ouvidos sejam atentos ao que escutar. Falsos profetas hipócritas trazem mensagens que parecem bênção de Deus. Vestes de ovelha em lobos disfarçam o mal e carregam nos feitos seus. Fique alerta, pois guias cegos querem dirigir você. Busque a palavra completa do Pai. Corra daquele que mostra só parte da lei e nada mais. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus.
a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Abra os olhos para o que chega e o que virá, que seus ouvidos sejam atentos ao que escutar. Falsos profetas hipócritas trazem mensagens que parecem bênção de Deus. Vestes de ovelha em lobos disfarçam o mal, que carregam nos feitos seus. Fique alerta, pois guias cegos querem dirigir você. Busque a palavra completa do Pai, corra daquele que mostra só parte da lei e nada mais. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Essa verdade está disponível, sim, na palavra de Deus. Ore ao Senhor, busque a vontade dEle para a sua vida. Busque a verdade. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Busque a verdade. Senhor, quantas vezes nós percebemos que de fato aquilo que parece vitória para uns ou para muitos, aos teus olhos é derrota. E aquilo que muitas vezes o mundo vê como derrota é vitória aos teus olhos, porque o Senhor não vê como vê o homem. Nós, seres humanos, vemos apenas a aparência, mas o Senhor conhece o coração. Ó Deus bendito, continua, Senhor, a obra do Espírito Santo em nossa vida, para que nossa conversão seja verdadeira, que nós não sejamos lobos com aparência de ovelha, mas que com o coração convertido e transformado por Teu poder, nós de fato experimentemos essa mudança de dentro para fora. Muda a nossa natureza, Senhor, nos faça parecido com o nosso bendito Salvador. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.